Boa tarde, caros internautas da TV Atualidades. Estamos aqui hoje com o professor Luiz Eduardo Coelho para tratar de um tema muito interessante, que foi considerado o mais grave atentado à dignidade humana já visto no Brasil, em razão da extrema crueldade a que Marcos Mariano da Silva foi submetido pelo poder público. Mesmo sendo inocente, Marcos Mariano permaneceu por 19 anos preso. Professor, temos algumas indagações acerca desse caso. A responsabilidade civil do Estado, neste caso, é subjetiva? Meus caros internautas da Atualidades no Direito, parece que é óbvio que a responsabilidade do direito é objetiva. Não tem como o Estado fugir da responsabilização num caso como esse. Vamos lembrar lá das teorias de direito administrativo e relembrar que na responsabilidade objetiva, o agente não pode fugir da responsabilidade alegando que a responsabilidade só ocorreria no fato de dolo ou culpa, ou seja, incluindo como um elemento da responsabilização o dolo ou a culpa. São basicamente os elementos clássicos: o dano, o nexo causal e o dolo ou a culpa. Na responsabilidade objetiva, o dolo e a culpa ficariam afastados. Então, assim, facilitaria a responsabilização do Estado nesses casos. Ao contrário do que acontece na lógica civil, em que os particulares buscam responsabilidade entre si, em que há necessidade de demonstração do dolo ou culpa, quando a responsabilidade seria do Estado e a responsabilidade do Estado seria por um ato ativo, uma postura ativa do Estado, a responsabilidade seria objetiva, ou seja, independentemente da demonstração de dolo ou culpa. Ok, professor. Mais uma questão que aparece nessa discussão é acerca da responsabilidade civil do magistrado. Há discussão na doutrina acerca da responsabilidade civil do magistrado? Sem dúvidas. Assim que essa notícia foi divulgada, eu acabei chegando a fazer uma busca jurisprudencial que eu vou deixar juntamente com esse link para os senhores, com esse vídeo, e vocês vão poder verificar que existe uma discussão jurisprudencial muito desfavorável à responsabilização do magistrado no caso de prisão tida como indevida ou prisão tida como proveniente de um erro. Nós verificamos que a jurisprudência, quase que em sua grande maioria, não reconhece a responsabilização do juiz, do magistrado, e nem mesmo do Estado, para casos em que ocorra prisão indevida dos agentes. Parece que houve uma espécie de blindagem do tema de responsabilidade civil do Estado no que diz respeito às prisões. Ok, professor. A última pergunta é em relação a se há ou não alguma divisão a ser feita com relação à responsabilização do Estado em caso de prisões indevidas. Eu acredito que deva sim. Nós estamos passando agora por um momento de maturidade da regra constitucional. E a regra constitucional com relação à prisão é a excepcionalidade da prisão, e não a regra. Nós temos um problema de violência que a sociedade transmite muitas vezes na necessidade de prender as pessoas. E essa necessidade de prender as pessoas tem feito com que o judiciário responda com a inversão da regra. Aquilo que era para ser exceção vira regra. A maioria das pessoas processadas, por exemplo, por tráfico de drogas e roubo, permanecem presas ao curso do processo. E, ao final, podem ser até absolvidas. E esse período de prisão classificado, como que seria a responsabilização por elas? Afinal de contas, uma prisão, hoje, na vida de um agente, significa que ele vai permanecer quase que integralmente na ilegalidade, não obter mais emprego, está afastado do mundo, mesmo tendo sido absolvido. Com relação à pergunta específica, eu digo para os senhores que eu dei uma observada na doutrina, na jurisprudência, e imaginei duas hipóteses que se divergem, que se separam. A primeira dá conta do erro proveniente de prisões não associadas à falha de julgamento. Eu digo prisões que são associadas, por exemplo, como no caso comentado agora, da maior atrocidade já praticada, relacionada à homonímia, nomes parecidos, má identificação do réu. Nesse caso, acredito que a responsabilidade seja até mais fácil, porque aí
o próprio magistrado incidiu em erro, porque a decisão dele, em tese, seria correta, mas foi direcionada à pessoa errada. A pessoa errada porque a identificação da pessoa foi feita de forma equivocada. Nesse caso, é mais fácil atingir a responsabilização. A dificuldade jurisprudencial encontrada e doutrinária dá conta quando a prisão é ilegal em decorrência do julgamento. Ou seja, o sujeito que responde ao processo preso, mediante de decisão judicial fundamentada, e que ao final do julgamento é absolvido. Há, na jurisprudência, várias teorias que justificam por que o juiz, ou por que o Estado, no primeiro momento, não seriam responsabilizados. Para ser sintético, são 3 grandes escusas que se utilizam. A primeira é que o juiz seria uma manifestação soberana de poder. E soberano lembrando o império, uma coisa irresponsável. A segunda diria que haveria interferência dos poderes, falando-se que se o Estado fosse responsabilizado por um ato judiciário, seria o Poder Executivo arcando com as dívidas do Poder Judiciário. E a terceira seria a ofensa à independência de julgamento. Se os magistrados fossem responsabilizados pelos casos de prisões preventivas ou temporárias provenientes do processo, que dessem ao final em absolvição, eles seriam, então, limitados e tolhidos na sua independência. Para afastar de vez essas 3 possibilidades. Na minha concepção, o magistrado não exerce ato de soberania nenhum que o torne independente. Ele é um agente público com uma função específica de julgar conflitos. Não há uma relação de império ou de soberania. Também não há interferência dos poderes na medida em que, se um funcionário do Poder Judiciário dirigindo um veículo colidir no outro carro no exercício das funções, ele será responsabilizado também. Não existe diferença para o cidadão se o dinheiro sairá do cofre do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. E, por fim, com relação à independência dos magistrados, dos julgamentos, não há que se falar nisso, uma vez que a Constituição Federal assegura a imparcialidade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos aos magistrados. Então, nisso está assegurada a independência e a imparcialidade necessária para julgamento. Por fim, o que eu quero assegurar para os senhores é: o magistrado, como todo agente público, tem que ter responsabilidade na hora de julgar. E impor a alguém a pena privativa de liberdade significa impor pena de morte de forma indireta. Então, tem que ter cuidado ao decretar prisões, e prisões sempre quando houver fundamentos claros, objetivos e específicos. É isso, um grande abraço e até a próxima. Professor Luiz Eduardo, muito obrigado pela participação do senhor na TV Atualidades. Aproveitamos a oportunidade também para convidar todos os professores que quiserem exprimir suas impressões e opiniões sobre este tema e sobre outros também. Por favor, enviar e-mail para contato@atualidades.com.br. Muito obrigado, professor. Até logo.